Capítulo 21. Primeira performance. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. Suas palavras ecoaram em silêncio. Os adormecidos olharam para Sunny com uma coleção hilária de emoções, que variavam de perplexidade a choque. O jovem de olhos engraçados apenas sorriu educadamente. Para ser honesto, obter um aspecto acendido durante o primeiro pesadelo era extremamente raro. Certamente, ele era alguém especial, talvez até mesmo excepcional. Na verdade, apesar de suas diferenças aparentes, o jovem de alguma forma lembrou Sunny, do jovem soldado. Auro dos 9. Havia um tipo especial de frieza calculista escondida profundamente em seus olhos. Ele havia encontrado esse tipo de pessoa antes, principalmente entre os veteranos de várias gangues de rua nos arredores. Eles simplesmente chamavam esse tipo de frieza de matemática do assassinato. Basicamente, era um hábito que lutadores experientes desenvolviam, não importava onde estivessem, e em que estado de espírito estivessem, sempre havia uma parte sóbria de suas mentes, calculando constantemente a maneira mais eficiente de matar a pessoa à sua frente, caso tal necessidade surgisse. Por que eu tenho que antagonizar alguém assim, de todas as pessoas? Mas Sunny realmente não tinha motivos para reclamar. Afinal, ele trouxe isso para si mesmo. Depois de alguns segundos, um dos companheiros do jovem finalmente piscou e disse: Amigo, você não deve saber muito sobre o feitiço. Os resultados do caster são realmente notáveis. Em seguida, com um olhar furtivo para o notável caster, ele acrescentou: Ele é um legado, afinal de contas. Um descendente real e vivo de um clã desperto? Sunny reavaliou sua opinião sobre o jovem engraçado. Legados eram conhecidos por serem treinados para sua eventual entrada no feitiço desde o momento em que podiam andar. Para eles, ser infectado era uma certeza em vez de uma possibilidade. Eles eram pessoas extremamente formidáveis. Ótimo, ele pensou amargamente, e franziu a testa ainda mais. Você está tentando me pregar uma peça? Chama isso de notável? A perplexidade nos olhos desses adormecidos estava lentamente sendo substituída por hostilidade. Escuta aqui, amigo. Se você não acha que um aspecto acendido é notável, então por favor nos mostre seus resultados incríveis. Qual foi sua avaliação? Diga lá. O próprio caster ainda permanecia quieto e sorrindo. No entanto, seus defensores estavam ficando inquietos. Era exatamente o que Sunny queria que acontecesse. Ele sorriu com absoluto desprezo. Eu vou te contar, minha avaliação foi gloriosa. Sim, gloriosa. E o aspecto que adquiri foi do tipo divino. Depois disso, ele recebeu uma série de olhares estranhos. Ninguém nunca havia recebido um aspecto divino antes, então, é claro, eles começaram a pensar que ele era um lunático. Mas ainda havia uma pequena dúvida, talvez aquele cara estranho fosse um descendente de um clã poderoso? Um prodígio sem igual? Talvez sua avaliação fosse de fato gloriosa. Sunny teve que dissipar aquele pequeno pedaço de dúvida. Saibam que eu não sou um nobre como ele. Sou da periferia, nem mesmo recebi treinamento de combate. Todo aquele treinamento e ele só recebeu um excelente? O que ele fez durante o pesadelo? Ficou catando o nariz o tempo todo. As expressões de todos os adormecidos que estavam ouvindo mudaram instantaneamente. Um rato da periferia sem treinamento, sim, claro. Quem ele estava tentando enganar? Finalmente, com o mesmo sorriso educado, Caster falou: Gloriosa? Isso é interessante. Você se importaria de nos contar quais foram suas conquistas no pesadelo? Sunny sorriu. Claro, sem problemas. Em primeiro lugar, matei um tirano desperto. Cada pausa lhe custava alguns momentos de dor intensa, mas ele não deixou transparecer em seu rosto.
Sua expressão era nada além de convencida e desafiadora. A simples menção a um tirano, ainda mais um desperto, fez alguns adormecidos sorrir com desprezo. É? Como você o matou? Uma expressão arrogante apareceu no rosto de Sunny. Como? Deixe-me dizer, eu nem precisei levantar um dedo. Eu só cuspi, e ele foi rasgado em pedaços. O que era verdade? Sunny havia cuspido uma boca cheia de sangue no altar, e como resultado, o rei da montanha foi impiedosamente desmembrado pelo deus das sombras. Alguém riu abertamente. Esse cara é louco ou está brincando com a gente de propósito. Escute aqui baixinho. Tenha um pouco de decência. Quem acreditaria em uma mentira dessas? Sunny ficou genuinamente irritado. Queria retrucar, dizendo que não era baixinho. Mas não podia. Por que seria uma mentira, droga? Então, em vez disso, apenas cerrou os dentes e disse com uma voz cheia de indignação. Não posso responder a isso, porque não é uma mentira. Você está realmente insistindo que matou um tirano desperto, um tirano. E com um pouco de cuspe ainda por cima. Sunny franziu a testa. Isso é a verdade. Mais risadas se seguiram. Maluco! Ele realmente acredita na própria merda que fala. Insano, ele é insano. Inesperadamente, Caster parou seus companheiros. Galera! Depois que o riso se acalmou, ele perguntou amigavelmente. O que mais você realizou? O quê? Isso não era o suficiente? Sunny levantou o queixo. Deixe-me pensar. Também matei um espadachim desperto. Mesmo? Como você fez isso? Agindo como se estivesse um pouco envergonhado, Sunny olhou para baixo. Na verdade, naquela vez eu tive que levantar um dedo. Até balancei ele algumas vezes. Foi o suficiente para matá-lo. Ele estava segurando o sino de prata entre os dedos, o que levou o jovem soldado a ser atacado, e eventualmente morto pelo tirano. Então, tecnicamente, todas as suas declarações eram verdadeiras. Que maluco! Você acredita nesse idiota? Coitado! Não só é fraco, como também perdeu a sanidade. Caster deu uma longa olhada em seus companheiros, e depois se voltou para Sunny. Alguma outra coisa? Sunny piscou. Hora do toque final. Algo mais? Certo. Eu me comuniquei com um monte de deuses, mesmo que todos eles estivessem mortos. Fiz um deles acordar. Ele me deu uma bênção. Eu fui abençoado por um deus, vocês todos entendem isso. Os adormecidos balançavam a cabeça em silêncio ou olhavam para ele com pena. Caster suspirou. Entendi. Bem, em comparação com suas conquistas, as minhas parecem bastante médias. Obrigado por compartilhar conosco. Espero que você seja tão bem-sucedido quando entrarmos no reino dos sonhos. Sunny sorriu com uma expressão de superioridade presunçosa. Pode apostar. Com isso, ele virou as costas e foi embora. Um trabalho bem feito. Ele estava bastante certo de que após essa apresentação, ninguém jamais acreditaria que ele realmente possuía algum tipo de aspecto poderoso, ou tivesse feito algo digno de nota durante o pesadelo. Ele apenas lhes disse a verdade, e conseguiu fazer todos acreditarem no oposto da verdade. Um sentimento incrível. O que eles pensavam dele agora? Achavam que ele era fraco, cresceu sem qualquer educação nas periferias, e não teve nenhum treinamento. Além disso, aparentemente, ele era ou louco ou incrivelmente estúpido. Seu temperamento era terrível. Realmente um sujeito patético e digno de pena. Agora, sempre que lhe perguntassem sobre seu aspecto, ele poderia simplesmente dizer honestamente que era de nível divino e ser ridicularizado.
As pessoas prefeririam acreditar que o feitiço havia deixado de existir, do que ele fosse alguém notável. Ele até poderia gritar sobre suas realizações do topo de um prédio, e ninguém acreditaria nele. Consequentemente, ninguém jamais suspeitaria que ele tivesse um nome verdadeiro. Esperem só um pouco, tolos. Um dia eu serei o único rindo. Enquanto Sunny se afastava, ele ouviu um dos adormecidos falando com Caster. Por que você não colocou aquele lunático em seu lugar? Ele menosprezou você. Depois de uma pausa curta, Caster respondeu. Sua voz soava suave e profunda. O pobre garoto deve ter enlouquecido no pesadelo. Isso acontece com frequência. Ele provavelmente vai morrer em breve, então ser gentil é o mínimo que posso fazer. O canto da boca de Sunny se contraiu. Que cara legal! Ele sabia que as palavras de Caster eram baseadas em uma suposição falsa, mas por alguma razão, ainda sentia um arrepio correndo por sua espinha.